PRF começa a operação de Natal nas rodovias de todo o país. E vamos relembrar o que marcou a política do Ministério do Desenvolvimento Regional nos últimos 4 anos, em uma entrevista gravada por Roberto Camargo e Nazi Brum com o ministro Daniel Ferreira. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Saneamento, transporte, habitação. Saneamento, transporte, habitação, segurança hídrica. Políticas que passam pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Atualmente são quase 25 mil contratos vigentes e 182 bilhões de reais em 4.800 municípios. Vamos saber das principais ações do Ministério nestes últimos 4 anos e como a população foi atendida em uma entrevista com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Boa noite, ministro. Boa noite, Roberto. Boa noite, Naz. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade. Ministro, o Ministério atua em diversas áreas sociais e de infraestrutura de apoio à população. O senhor pode fazer um breve levantamento das principais ações da pasta nos últimos anos? Claro, acho que é importante dizer, primeiro, o que é desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento regional é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, está na Constituição da República. Então, é você tentar pegar aquelas regiões que são historicamente menos, onde as pessoas são historicamente menos favorecidas e tentar trazê-las para pé de igualdade com as demais regiões do país. Então, é desde uma pequena infraestrutura básica numa via urbana até uma grande obra que leva um rio de um estado para outro, né? Então, nesse sentido, o Ministério entregou em 4 anos 22 mil obras. 22 mil obras é uma média de 15 obras por dia entregues pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em todas as suas áreas de atuação. Então, desde a transposição de São Francisco, grandes obras de saneamento, até habitação e infraestrutura urbana. Ministro, é possível ter um cálculo de quantas pessoas foram beneficiadas com essas políticas públicas? Quando você fala, por exemplo, de uma obra de saneamento, né, Nazi, você tem benefício indireto, né? Uma obra de saneamento acaba beneficiando um município inteiro. Então, o que eu posso fazer é dar alguns exemplos. Por exemplo, a habitação, a gente entregou 1.600.000 casas, beneficiando 6,5 milhões de brasileiros. A transposição de São Francisco sozinha beneficia 12 milhões de nordestinos e os investimentos que a gente alavancou através do novo marco e das obras de saneamento básico vão beneficiar 30 milhões de brasileiros. Vamos falar agora de habitação. Qual o balanço que pode ser feito em relação ao programa Casa Verde e Amarela? Bom, o programa Casa Verde e Amarela, ele tem um objetivo nobre de atender as famílias que mais precisam, né? Então, foram 1.600.000 unidades entregues, 6,5 milhões de pessoas beneficiadas. Então, a gente divide isso em 2 flancos, né? Aquelas obras custeadas com recursos do Orçamento Geral da União, né? A gente retomou mais de 130 mil unidades habitacionais que estavam com obras paralisadas. Então, o cenário no início de 2019, onde muitas obras de habitação paradas, a gente autorizou a retomada já de quase todas elas. E no outro flanco, né, na outra vertente, é o crédito imobiliário. Então, a gente criou as melhores condições de financiamento habitacional da história. Então, hoje a gente tem uma taxa de juros, mesmo com um cenário de taxa básica alta, muito baixa, então de 4,25% ao ano no Norte e no Nordeste. A gente fez acréscimo nos tetos de financiamento. A gente aprovou 2 medidas que dão mais capacidade de financiamento para as famílias. Então, a gente estendeu o prazo de financiamento de 30 para 35 anos e a gente está permitindo usar o FGTS para abatimento futuro das prestações. Então, cada uma dessas medidas dá mais 8% de capacidade de financiamento para essas famílias que mais precisam. Então, é um conjunto de medidas que a gente adotou juntamente com o subsídio do FGTS, que é o maior da história da habitação popular também. Ministro, falando aí em moradias, houve uma atuação do Ministério aí para regularização fundiária em áreas urbanas? Houve. O Ministério, o Casa Verde e Amarela, ele tem essa diferença, né? Ele não foca exclusivamente em produção habitacional. Ele cria um arcabouço normativo que permite você atacar as diversos componentes, né? Os diversos problemas habitacionais do país e a regularização fundiária é um deles. Então, a gente conseguiu estruturar um programa, né? Demorou um pouco porque é um programa que vai rodar 100% com recursos privados. A gente conseguiu 400 milhões de reais de recursos privados que estão no Fundo de Desenvolvimento Social e estruturou um programa de regularização fundiária e melhoria. O programa foi estruturado, as instituições financeiras foram credenciadas, a gente selecionou empresas que vão fazer as regularizações e agora as operações selecionadas estão em fase de contratação por esses bancos.
Uma outra área de atuação do Ministério é a da mobilidade urbana, né? Eu vou pedir para o senhor fazer aí um levantamento do setor e, inclusive, destacando as principais ações. Tá, acho que mobilidade urbana, quando a gente pensa em mobilidade, né, o que é mobilidade? Né? Mobilidade é você reduzir tempo de deslocamento. É você fazer com que as pessoas andem nos centros urbanos de forma mais rápida. Então, é aquela mãe, é aquele pai que sai para trabalhar no começo do dia e sabem que no final que vão chegar mais cedo em casa por ter uma infraestrutura de transporte melhor e que vão usar aquele tempo que usavam antes de se locomovendo para educar os seus filhos, né? Acho que eu costumo falar que mobilidade urbana não é só a infraestrutura, ela humaniza relações familiares. Então, mais da metade das obras que o Ministério entregou são de mobilidade urbana, né? Então, são 13 mil obras entregues de mobilidade urbana. Então, desde da menor, eu conto uma história que eu tive no interior de Sergipe, entregando uma pequena obra de pavimentação, e eu conversei com o senhor na frente da casa dele, onde passou a passar aquela rua, aquela via pavimentada, e ele me disse: olha, ministro, eu chego aqui de carroça todos os dias, e quando chove eu tinha que deixar minha carroça lá longe com as coisas que eu estava trazendo. Então ele corria o risco de perder. Então, assim, numa área o Brasil ainda tem uma área urbana onde o cidadão anda de carroça e onde a pavimentação ajudou para ele andar de carroça. Então é fantástico, né? Então é desde aquela pequena obra até os grandes corredores de ônibus, como a gente tem aqui, por exemplo, Gama, Santa Maria, no Distrito Federal, e até grandes operações de metrô de Salvador, o VLT do Rio de Janeiro, que a gente financia com recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional. Certo, ministro, ainda nessa questão da mobilidade, o governo promoveu o auxílio emergencial à gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. Qual foi o objetivo dessa iniciativa e quanto é que foi repassado? O objetivo foi auxiliar os municípios em momentos de dificuldade, né? Porque a gente sabe que a pandemia trouxe reflexos não só sociais, não só de saúde, mas reflexos econômicos. O presidente Bolsonaro sempre bateu nessa tecla, né, que a gente tinha que auxiliar estados e municípios a mitigarem os efeitos econômicos da pandemia. E foi nesse sentido que foi aprovada uma emenda constitucional e a gente conseguiu repassar 2 bilhões e 500 milhões de reais para estados e municípios, para que não faltasse recurso para eles cumprirem a obrigação legal, né, porque a gratuidade do idoso é uma obrigação legal, e que as pessoas pudessem continuar usufruindo do benefício. Então foram 559 municípios e estados atendidos pela medida. E nós tivemos a aprovação do Marco do Saneamento Básico, né, em 2020. O que ele representa para a população, ministro? Eu acho que representa uma solução, né? A gente falava muito em 100 milhões de pessoas sem esgoto, 35 milhões de pessoas sem água e 3 mil lixões a céu aberto no Brasil. E a gente falava de resolver esse problema só com obras públicas. E independente do cenário econômico, de quando o poder público tem capacidade de investimento e quando não tem, o volume não é suficiente. E não é só volume, é velocidade, né? Para ter velocidade de investimento, a gente precisava num país tão grande, de um ambiente de segurança jurídica para o investidor privado. Então, o novo marco de saneamento, ele acaba com contratos de programa sem licitação, cria segurança jurídica e a gente consegue alavancar em 2 anos de vigência dele 90 bilhões de reais em investimentos e outorgas para fazer em concessões de água e esgoto, principalmente. O que isso significa? Significa que daquelas 135 milhões de pessoas que não têm água e esgoto que eu falei, 30% já estão com recurso garantido para ter o acesso universalizado. Lógico, quando esses investimentos estiverem concluídos, mas as concessões estão assinadas, então, ao término das obras, todos vão ter água e esgoto no país. Então, a gente espera que haja uma conscientização dos atores políticos, governos do Estado, prefeituras, assembleias legislativas, para se adaptarem o mais rápido possível ao novo marco e à necessidade de regionalização, para que a gente garanta logo os recursos para que até 2033 todo o Brasil não sofra mais esse problema, né? Que é mais saúde para as pessoas. Certo. Detalhando um pouquinho mais sobre esse assunto de saneamento, ministro, quais foram as obras principais aí que foram iniciadas, as que foram entregues? O senhor tem um balanço disso? São quase 650 obras de saneamento entregues, né? Em água, esgoto, drenagem, saneamento integrado. É até difícil mencionar uma. Eu sempre falo do sistema produtor Corumbá, que é aqui no Distrito Federal, que é uma obra que dá segurança hídrica para uma região que sofreu, né, com escassez em 2016. Acho que quem está ouvindo lembra que em 2016 faltou água no Distrito Federal e essa obra é uma obra muito grande. Foi em parceria com o governo do Estado do Distrito Federal, né, e com o governo do Estado de Goiás e o Ministério para que não aconteça mais isso aqui em Brasília. Mas eu acho que 2 ações muito relevantes na área de saneamento, que eu não posso deixar de citar, 2 iniciativas bem distintas, mas que são muito relevantes. Primeiro, no estado do Amapá.
O estado do Amapá, acho que pela característica dele, né, que acho que tem 16 municípios no estado do Amapá, conseguiu fazer a regionalização de 100% do estado para concessão de serviço de água e esgoto. Já fez o leilão, já contratou a concessão, então o estado do Amapá está com a universalização garantida. O governador conseguiu, em parceria aqui com o Ministério e com o BNDES, estruturar uma modelagem que atendesse a todo o estado. Então, acho que isso é muito relevante. E uma outra ação que marcou bastante a minha passagem pelo Ministério, até a minha vivência pessoal aí como cidadão, foi o encerramento do lixão de Itacaré. A gente fez uma parceria com o município de Itacaré, na Bahia, né? No meio da Mata Atlântica tinha um lixão que equivalia a 6 campos de futebol. A gente deu assistência técnica para eles, o Ministério não gastou R$1. A gente contratou, na verdade, gastou, né? Tem uma consultoria contratada pelo Ministério, mas perto de uma obra é muito pouco em investimento, e essa consultoria conscientizou as pessoas da importância de encerrar aquele lixão. Então, um conjunto de catadores que passaram a reciclar o material que eles tiravam ali do lixo num ambiente muito mais seguro. São 25 famílias que ganharam 25 casas e que agora tem lugar para morar, lugar para trabalhar, renda formal, condição de saúde e um problema ambiental que está encerrado. Não se deposita mais nenhum lixo num município que vive do turismo, né? Então, acho que isso é bem relevante destacar. Falando agora de segurança hídrica, ministro, levar água para quem não tem, né? Um dos destaques é a conclusão da obra de transposição de São Francisco após 16 anos. Qual o papel do Ministério nessa grande obra? Eu acho que a água, né, junto com a habitação, são as coisas mais emocionantes do Ministério. Você conversar com pessoas que dizem para você que nunca tiveram água durante um dia inteiro em casa, né? Acho que muda o pensamento de quem tem oportunidade de ver aquela realidade. E isso aconteceu comigo. O Ministério, ele pega uma obra, né, o Eixo Norte, a transposição de São Francisco é composta de 2 eixos principais. O leste, que estava concluído no final de 2018, e o Eixo Norte, que estava 30% operacional. O que significa isso? Tinha um conjunto de obras físicas avançadas, mas a água não conseguia percorrer o seu caminho por diversos problemas que tinham ao longo dos canais e das placas. Então, a gente teve que fazer mais de 600 reparos nessas placas para que 16 anos depois do contrato original, a gente conseguisse concluir a obra com a maior média de pagamento. Acho que isso é importante destacar, né? O governo federal, de 2019 até 2021, quando foi concluído o Eixo Norte da transposição, ele fez a maior média de pagamento histórica da obra. A gente pagou em valores deflacionados 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano para concluir o Eixo Norte da transposição e garantir que 12 milhões de nordestinos sejam de fato beneficiados. E um primeiro reflexo disso já é o tamanho da Operação Carro-Pipa. Quando a gente olha para a Operação Carro-Pipa no início de 2019 e olha para a Operação de Carro-Pipa hoje, a gente rodava antes com 4.000 carros-pipa por mês, hoje a gente roda com 3.000 carros-pipa por mês, então isso já é reflexo da conclusão da transposição. Pois é, ministro, e levar água para quem precisa também foi um dos objetivos do programa Água Doce, que implantou dessalinizadores, né? O senhor pode explicar para a gente como é que é isso? Essa é outra coisa que é natural do semiárido brasileiro, né? Eu tive no norte de Minas, que também é semiárido, né? E a gente entregou uns dessalinizadores lá e me chamaram me xingaram nas redes sociais dizendo, como não tem mar em Minas Gerais, por que você vai dessalinizar a água lá, né? Eu respondi, olha, as pessoas precisam conhecer o país, né? Então, no semiárido acontece isso, você fura um poço, ele pode ter, assim, acontece 3 coisas, 1, tem água, 2, não tem água, então você tem que achar outro lugar para furar o poço, 3, tem água, mas ela é salobra. Então, pessoas morrem fazendo hemodiálise, porque sobrecarregam os rins, porque se só tem água salgada, toma água salgada mesmo. Né? Então, o programa Água Doce é um sistema muito barato, ele custa em média 300, 400 mil reais, que resolve aquele problema. Então, a gente entregou 320 dessalinizadores, então, beneficiando 76 mil pessoas em 8 estados do semiárido brasileiro nesse período de 4 anos. Então, é um programa muito, muito legal, porque aquele sistema, a operação e manutenção dele é feita pelas próprias famílias, pelas próprias comunidades. Né? Os contratos que a gente faz prevêem que as empresas capacitem durante 2 anos as famílias que recebem aquele sistema para que depois elas mesmas administrem os sistemas, administrem e operem. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Defesa Civil Nacional, que é uma outra área de atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Como que é esse trabalho de apoio, ministro, aos estados, aos municípios, especialmente para aqueles que sofrem com fortes chuvas ou então com a seca? Bom, o Brasil ele enfrentou nesses anos, né, a gente costuma dizer,
catástrofes históricas, né? Brumadinho, a maior seca dos últimos 91 anos, e é um país que sofre, como você bem disse, né, Roberto, com falta de água e com sobra de água. Tem lugar que chove muito e tem lugar que não chove nada. Então, a Defesa Civil fica muito conhecida pelo vultoso repasse de recursos que a gente faz para ajudar estados e municípios. Mas acho que o principal trabalho é o trabalho que se faz prévio. Então, é bom sempre lembrar, a Defesa Civil Nacional, antes do período chuvoso, meses antes, ela se reúne com as defesas civis estaduais e municipais e capacita os gestores locais para enfrentar aquela situação que certamente virá. Né? Então, foram mais de 30 cursos e mais de 22 mil certificações nesse período, para fazer um trabalho prévio, né, para capacitar as pessoas a lidarem no momento difícil com aquela situação. Também tem a emissão de alertas, né, o Centro Nacional de Emissão de Alertas aqui que a gente tem em Brasília, o Senad atua em parceria com os entes locais. Então, a Defesa Civil Nacional muitas vezes se antecipa e avisa as estaduais que o desastre está acontecendo. E aí sim, como última medida, o repasse de recursos. Né? Em 4 anos, a gente repassou mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para fazer ações de resposta a desastre e de reconstrução daquelas infraestruturas que, porventura, são destruídas aí por chuvas, enfim, por outras catástrofes. Ministro, para a gente encerrar, vamos falar aí das rotas de integração que ajudam os pequenos produtores familiares. Nós temos a rota do açaí, do mel, do cordeiro. Quantas existem? O senhor pode explicar para a gente, para quem não conhece, né, o que são essas rotas? São 11 rotas, né? Então, além do mel, do cordeiro, do açaí, tem a rota do leite, tem a rota da moda, tem um polo da moda agora no Rio Grande do Norte, em Acari. Então, são ações de assistência técnica. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com outros órgãos do governo, a Codevasf, a Embrapa, órgãos locais, a gente dá assistência técnica para que aqueles pequenos produtores façam o mapeamento das suas cadeias produtivas e consigam modificar o seu negócio para que ele seja mais rentável, mais efetivo. Não só assistência técnica, às vezes a gente dá infraestrutura, às vezes dá bicicleta, uma moto, uma máquina de pão, para ajudar de acordo com a necessidade local. Então, são ações de mapeamento e de capacitação para que os produtores tornem seus pequenos negócios mais rentáveis. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista.